No Justiça para Todos de hoje, vamos falar sobre o Sistema Eletrônico de Informações da Justiça Federal, o SEI. O sistema, já implantado na Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, e em vários outros órgãos públicos, traz mais celeridade, segurança de dados e eficiência à tramitação de processos administrativos. O SEI também é sinônimo de sustentabilidade. Com a utilização do sistema, insumos como tinta, água e energia para impressão deixam de ser utilizados, já que o uso do papel passa a ser desnecessário. E a economia de dinheiro público vem junto com o SEI. Como ele é oferecido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não há gastos pelas administrações com a contratação de empresas de desenvolvimento de tecnologia da informação. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. Uma enorme quantidade de processos tramita na Justiça Federal. São pilhas e pilhas de processos que ocupam espaço, atrasam os trabalhos de juízes e servidores e trazem prejuízo ao meio ambiente. Não seria melhor se tudo passasse a ser feito de forma eletrônica? Na Justiça Federal, a virtualização de processos já é realidade. E ela também chegou aos processos administrativos e à gestão de documentos. Eu estou falando do EPROC, um sistema informatizado de tramitação processual. Acompanhe a reportagem. No Brasil, há processos de mais e magistrados de menos. São milhares de casos em tramitação que os juízes precisam analisar e dar uma palavra final. Efetivamente, a cada ano, nós estamos vendo que o volume de processo aumenta. Por outro lado, nós temos uma diminuição de número de servidores que tem atrapalhado uma prestação jurisdicional adequada. O relatório do Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números, divulgado em agosto deste ano, revelou que a produtividade dos magistrados brasileiros aumentou. Mesmo assim, em 2017 havia cerca de 80 milhões de casos à espera de uma decisão. São pilhas e pilhas de processos, uma papelada em cima das mesas, nas estantes, páginas e páginas para folhear. Mas nas sessões judiciárias da Justiça Federal, esses calhamaços fazem parte só do passado. A virtualização no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, iniciou com a chegada do novo milênio. Tudo começou em 2001, na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia e um dos servidores dele tiveram a ideia de inventar um sistema processual virtual, até que a criação saiu do papel e recebeu o nome de EPROC, Processo Judicial Eletrônico. O EPROC é um sistema de processo eletrônico, que ele processa as ações judiciais do início ao fim. Inclusive com os recursos ao tribunal, aos tribunais superiores, depois seu retorno, arquivamento, no final, execução, enfim, sem nenhum elemento material, totalmente virtual. A evolução foi gradativa, claro. O EPROC tornou-se real primeiro nos juizados especiais federais dos 3 estados da região sul. Em 2009, chegou às varas federais de primeiro grau. Em 2010, se consolidou em todo o TRF4. O EPROC atualmente, no ano de 2018, também está sendo adotado e implantado no TRF2, que abrange o estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ele também está em fase de implantação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Tribunal de Justiça de Tocantins ele já há desde 2011. Então é um sistema que está consolidado, ao menos na 4ª Região, e essas a nova região, 2ª Região também, em conversa com os colegas, eles têm nos dado um retorno muito, muito positivo. O EPROC ganhou aperfeiçoamento e a atualização é constante. Hoje é respeitado pela funcionalidade e agilidade que oferece. Tivemos a possibilidade sempre de poder fazer as melhorias que os usuários internos e externos pediam.
a nossa sistemática de trabalho sempre foi, nós desenvolvíamos uma parte do projeto, chamávamos advogados, por exemplo, advogados da União, e mostravam, olha, nós estamos fazendo assim. E eles davam opinião, e o pessoal técnico já estava junto, e saímos daquelas reuniões, já íamos para lá e aproveitar as sugestões, enfim. Então, eu diria assim, quem criou? Tivemos a liderança na criação desse sistema, mas quem criou foram todos os usuários, porque cada um colocou um tijolinho no desenvolvimento do sistema. Ele é um sistema sem custo nenhum, porque ele foi desenvolvido dentro do TRF4, ele é sobre base de software livre, ou seja, não se paga licenciamento. Ele, como disse, foi desenvolvido por servidores da casa, não são empresas privadas. De outro lado, se economiza muito em papel, não há mais papel desde 2010 dentro da Justiça Federal. E ele traz um ganho muito importante também para a classe dos advogados. Não há mais uma necessidade de ir até a Justiça para peticionar num processo. A virtualização no Tribunal Regional Federal da 4ª Região não para por aí. O EPROC, o Sistema Informatizado de Tramitação Processual, deu tão certo que serviu de pontapé para outra inovação. Se os processos judiciais já não mais precisavam estar ali no papel, por que não fazer o mesmo com a papelada administrativa? O SEI é um sistema que foi desenvolvido por servidores do TRF4 e ele se destina à tramitação eletrônica dos expedientes administrativos da Justiça Federal e de qualquer órgão da administração pública em geral. SEI. O Sistema Eletrônico de Informações ficou encarregado da produção e gestão de documentos e processos eletrônicos. E logo no início mexeu de forma positiva na rotina do TRF4. Muito semelhantes aos benefícios do processo judicial eletrônico, né? A transparência, celeridade, economicidade, a questão mesmo do eletrônico em relação à sustentabilidade, enfim, todas as repercussões que a gente verifica no processo judicial eletrônico, a gente verifica também com o uso do sistema eletrônico na tramitação dos expedientes administrativos. O SEI, ele nasceu como um paralelo com o EPROC, só que no âmbito administrativo. Ou seja, aquilo que nós já tínhamos no âmbito judicial foi replicado para o âmbito administrativo. Mas hoje o SEI, assim como o EPROC, é um case de sucesso do TRF4. EPROC e SEI nasceram de um mesmo contexto. Era preciso acompanhar o avanço tecnológico, ou melhor, fazer o Tribunal Regional Federal da 4ª Região avançar, se modernizar, para oferecer um serviço mais rápido e mais eficiente. Porém, é preciso deixar claro que eles não são iguais. Cada um tem sua particularidade. Basicamente assim, primeiro, área de atuação. O EPROC é processo eletrônico processo judicial eletrônico. E o SEI, ele atua na área administrativa, não é na área de processos judiciais. Então, na área administrativa, no dia a dia da administração do tribunal. No próximo bloco, conheça melhor o sistema que fez com que a gestão administrativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região se tornasse totalmente virtual. E mais, os benefícios trazidos pelo SEI às instituições que adotaram o sistema. Nós voltamos daqui a pouco. Depois de criar um sistema para a tramitação de processos judiciais, foi a vez da parte administrativa do TRF4 ser informatizada. Por meio do sistema chamado de SEI, toda a gestão administrativa da 4ª Região da Justiça Federal migrou do físico para o virtual. A tecnologia desenvolvida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região chegou também a outras instituições e órgãos públicos do país,
que gostaram da ideia e pediram para implantar o SEI, iniciativa que contou com todo o apoio técnico do tribunal. A Associação dos Juízes Federais do Brasil é uma dessas instituições. Mas como o SEI funciona na prática? Quais são os benefícios trazidos por esse sistema? E ele realmente garante uma gestão administrativa sustentável? Saiba mais na reportagem. O ano de 2009 foi um marco para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi exatamente quando o SEI, Sistema Eletrônico de Informação, nasceu, a partir da iniciativa de servidores do TRF4, preocupados em garantir uma gestão diferente. A ideia foi mudar o conceito de gerir, e isso aconteceu. Desde então, a documentação interna administrativa do tribunal, que era em papel, foi substituída por dados digitalizados. Ele foi concebido no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, né, a doutora Patrícia, né, que foi, digamos, sua idealizadora, e ele imediatamente conquistou a administração pública do Brasil, né. Hoje pode-se dizer que os 3 poderes estão, digamos, utilizando o SEI, os órgãos de controle, né, nós estamos, digamos assim, há um anseio de transparência hoje no Brasil, os órgãos de controle, Tribunais de Contas, Controladoria Geral da União, o CARF, o CAD, todas essas instituições, Ministério Público da União, eu tive o privilégio de assinar com a doutora Raquel Dodge no ano passado um convênio para não só para a PGR, como também para o Conselho Nacional do Ministério Público. E agora o próprio Conselho da Justiça Federal também está adotando o SEI. Então ele tem possibilitado não só uma revolução digital na administração, por assim dizer, como assegura aquilo que o cidadão e que a Constituição exigem, né? Que é a transparência dos procedimentos administrativos. A plataforma reúne módulos e funcionalidades que levam à eficiência. A navegação é simples, sem falar que oferece recursos que garantem, por exemplo, o controle dos processos que entram e saem, além de um acompanhamento por onde eles tramitam. No SEI, a assinatura é digital e o envio para a unidade seguinte, que faz a análise do documento, é imediato. Tudo muito prático. Ele é um sistema nacional da justiça, a importância dele está na verdadeira revolução, na desburocratização e na agilização que ele proporciona para as atividades administrativas, né? A gente reclama muito da questão da burocratização e o SEI é a anti-burocratização. O SEI ele não é só a tramitação eletrônica dos processos, ele muda a forma com que as pessoas trabalham, né? Faz com que as pessoas trabalhem de uma maneira mais simplificada e objetiva. O Sistema Eletrônico de Informação permite que um documento fique aberto em mais de uma unidade ao mesmo tempo. As unidades que são envolvidas, por exemplo, tu consegue hoje, a Corregedoria abre um processo no SEI e que afeta determinadas unidades. Então esse processo ele fica aberto só para essas unidades. Então às vezes é um processo sigiloso, às vezes é um processo que só determinada unidade tem que ter acesso. Então o sistema permite que se faça todos esses filtros. O SEI conquistou a simpatia não só do Poder Judiciário. A funcionalidade e outros benefícios atraíram os olhares de outros órgãos da administração pública para uma gestão mais eficiente, sob vários aspectos. Aos poucos, surgiram pedidos de instituições públicas que também queriam implantar o SEI. Hoje, só no Poder Judiciário, são 40. Nós temos mais de 300 órgãos, seja da Justiça, do Legislativo, do Poder Executivo, nós temos tribunais de contas, temos o Ministério da Fazenda, que talvez seja um dos ministérios mais importantes do governo federal, utiliza o SEI. Então, esses órgãos têm nos dado um feedback extremamente positivo. A adesão não para por aí. O mais recente usuário do Sistema Eletrônico de Informação é a AJUF. A Associação dos Juízes Federais do Brasil assinou um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A adoção da informatização foi possível por meio das assinaturas dos presidentes da AJUF, juiz federal Fernando Mendes, e do TRF4, desembargador federal Thompson Flores. Com muita honra para mim poder ter assinado e firmado o convênio da sessão gratuita desse sistema importante para a AJUF, que eu acho que ela fará muito bom proveito dele. A iniciativa vai permitir que a AJUF tenha a cessão gratuita do direito de uso dessa tecnologia, que fará toda a diferença, a partir de agora, na gestão interna da associação. Isso trará
como todo o processo SEI, uma melhoria na organização da própria AJUF, né? E também a AJUF, como tem assento no Conselho da Justiça Federal, que recentemente também adotou o SEI, nos permitirá também fazer requerimentos da AJUF diretamente no processo SEI, que estará dentro do Conselho da Justiça Federal. Com a adesão, as atividades administrativas vão ter um novo tratamento. A papelada dá lugar à informatização, que vai dar um novo ritmo à tramitação de documentos. Isso sem falar que a plataforma SEI diminui as chances de erros. Qual é a grande vantagem também do SEI? Como ele é adotado nas 3 esferas da administração, por praticamente todos os principais órgãos do Brasil, federal, estadual, municipal, ele se comunica com facilidade com todos esses entes federados. Então isso é muito importante, quer dizer, ele se espalha rapidamente e tem essa possibilidade de interação, né, com todos esses órgãos. Redução de tempo, precisão, modernidade. Ter em mãos um sistema como o SEI traz ainda outra vantagem: sustentabilidade. É aquela história da redução de consumo de papel, que até parece batida, mas é a atitude mais correta para quem pensa no futuro com um ecossistema preservado. Ele eliminou a necessidade do papel, né? Então ele tem velocidade na decisão, transparência e sustentabilidade. É um tripé bem interessante. Daqui a pouco, agilidade, segurança, economia de tempo e principalmente de papel são alguns dos benefícios trazidos a partir da implantação do SEI nas instituições. E ainda, SEI Julgar, uma ferramenta responsável por automatizar e gerenciar os trabalhos de julgamento dos processos administrativos por colegiados. Nós voltamos em instantes. Agilidade, segurança, economia de tempo e principalmente de papel são alguns dos benefícios trazidos a partir da implantação do SEI nas instituições. Com a tramitação dos processos administrativos sendo feita de forma virtual, insumos como tinta, água e energia para impressão deixam de ser utilizados. E como o SEI é oferecido gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não há gastos pelas administrações com a contratação de empresas de desenvolvimento de tecnologia da informação. Tudo isso representa economia de dinheiro público. Outra criação a partir do SEI, que deu certo, é o SEI Julgar, uma ferramenta responsável por automatizar e gerenciar os trabalhos de julgamento dos processos administrativos por colegiados. Confira. O SEI, Sistema Eletrônico de Informações, com o passar do tempo, ganhou aprimoramento. A ideia é de que, depois de implantado, ele ofereça cada vez mais recursos em funcionalidade, agilidade e permita melhores resultados. A intenção é mantê-lo atualizado e útil. E a partir desta proposta surgiu o SEI Julgar. Faltava no SEI uma parte em que se pudesse fazer virtualmente os julgamentos colegiados. Então, nós temos o Conselho de Administração aqui no Tribunal, nós temos a Corte Administrativa, a Corte Especial Administrativa, que são órgãos compostos aí por N desembargadores, e eles ainda não tinham uma ferramenta eletrônica dentro do SEI para fazer os seus julgamentos. Então, o SEI Julgar veio a complementar o SEI, deixar o sistema, vamos dizer assim, completo. Complementou aquilo que faltava, né?
Quando nós começamos lá em 2009, nós nem imaginávamos, né, Mário, que esse sistema ia se alastrar para todo o Brasil, com uma grande economia de dinheiro público. Então, para nós, é uma satisfação saber que o nosso trabalho foi valorizado aqui dentro do tribunal, ao ponto de chegarmos até hoje aqui, estarmos com o SEI aí administrando o Brasil, praticamente, né, na área administrativa, e nós temos satisfação em continuar trabalhando para o bem público. O SEI Julgar também surgiu a partir de uma ideia de servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que definem a novidade como uma macrofuncionalidade do Sistema Eletrônico de Informações. Ele é responsável pelo julgamento administrativo em colegiado dos processos em tramitação no SEI. Na prática, automatiza e gerencia os trabalhos de julgamento desses processos. Eles promovem uma maior aceleração do julgamento, facilita a consulta dos votos e do material pelos eminentes julgadores, e tanto que uma sessão que tinha 6, 7 processos, nós que realizamos com sustentação oral em 25 minutos. Tá? Então, os senhores vejam a facilidade disso. E nós estamos cada vez evoluindo ele com novas funcionalidades, incluindo esse novo módulo que vai atender uma lacuna que faltava na parte administrativa. Os magistrados e servidores não têm dúvidas dos benefícios de mais uma ideia que novamente deu certo. E quando o assunto é economia de tempo, o SEI Julgar mostra que veio para ficar e tornar tudo mais rápido. Ele reduz a incidência de erros que são realmente normais na atividade humana, porque ele realmente faz toda a atividade que nós tínhamos que fazer manualmente. Então, fazer uma certidão agora é automático. Tudo que foi colhido durante a sessão é registrado automaticamente, tanto na certidão de julgamento quanto na ata de julgamento, automaticamente, sem a intervenção humana. O TRF4, ao implantar o SEI, mostrou que o cenário pode ser outro, com menos papel e mais respeito ao meio ambiente. Todo o sistema eletrônico traz benefícios diretos ao meio ambiente, né? A gente olha sempre o impacto na questão do papel, né? Esse é o primeiro impacto e mais evidente de todos, né? Você deixa de usar papel, uma redução já apurada em todos os órgãos que usam o SEI, houve uma redução significativa na aquisição de papéis, né? Isso tem reflexo também econômico, né? O sistema é adotado por vários órgãos e entidades da administração pública. E onde funciona, a redução de gasto com papel é visível e comemorada. Afinal, são milhões e milhões de reais que agora podem ser direcionados a outras finalidades. Gera uma economia imensa, e já gerou e vai gerar ainda uma economia imensa para o Estado brasileiro. Hoje, por exemplo, se calcula em algo em torno de 2 bilhões de reais de economia até o presente momento. Virtualizar a justiça é acompanhar a tecnologia e dar valor à inovação. É ter em mãos as facilidades em prol de um serviço que associe praticidade, economia, eficiência, controle, transparência e muito mais. No começo veio o EPROC, que confirmou a importância de se colocar em prática ideias que no começo podem até parecer impossíveis. Então veja que em 2003 nós começamos mesmo o projeto no final de 2002, mas lá nessa época a internet estava começando no Brasil. Era ainda aquela época das linhas discadas, de baixíssima velocidade, né? E poucos acreditavam que seria possível a gente fazer processo judicial via internet. Costumo até mencionar que há 15 anos atrás eu considero assim, foi um ato de coragem ter ido para o lado da internet, né? Porque nós achávamos que aquela sistemática antiga de digitalização era até mais trabalhosa que o próprio processo físico. EPROC, SEI, SEI Julgar e tantas outras iniciativas voltadas ao mundo virtual têm permitido uma nova forma de gestão. Uma gestão que busca associar rapidez à eficiência. Eficiência que facilita o trabalho e garante um atendimento melhor ao cidadão. E eu não consigo mais imaginar a justiça sem um sistema eletrônico, né? Porque a gente trabalha muito, a gente tem muito processo, né? E o processo eletrônico ele faz com que, inegavelmente, está provado, ele reduz o tempo de tramitação num processo de no mínimo 30%. Eu, às vezes, estou em casa, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo colocar em dia o meu trabalho. O que antes exigia, por exemplo, eu carregar uma montanha de papel e de processo, que às vezes eu nem conseguia levar todos. Às vezes eu não levava o que eu queria ver,
Às vezes eu quero ver um processo em casa ou em algum lugar, ou às vezes eu estou à distância, eu preciso assinar algo urgente, eu posso assinar, posso dar encaminhamento. Quer dizer, eu não consigo me imaginar como magistrado trabalhando com papel. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.